Olá, tudo bem com você? Aqui é o Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e coach especialista em produtividade. Eu estou aqui sob a luz desse sol maravilhoso, aqui no Rio de Janeiro, e eu precisei realmente, nesse primeiro momento da minha manhã, parar, porque eu me lembrei de uma história muito legal que eu ouvi há algum tempo e que faz algum sentido em relação a esse momento que eu estou vivendo na minha vida e, portanto, era necessário parar para compartilhar com você esse ensinamento, esse aprendizado. É uma história que narra dois irmãos, eles estavam patinando no gelo no inverno canadense. Um irmão na faixa de 12, 13 anos de idade e o outro mais novinho com 9 anos de idade. E eles muito empolgados naquele dia, era um dia de sol, embora inverno, e de tão empolgados que estavam, eles acabaram não vendo uma faixa que sinalizava um perímetro, a partir do qual não se poderia ultrapassar, e acabaram ultrapassando sem perceber, e a sinalização era exatamente porque o inverno já estava chegando ao fim, e determinada parte daquele lago que estava congelado já estava com uma camada muito fina, muito frágil de gelo, então não poderia ultrapassar, senão as pessoas poderiam cair naquele lago congelado, e os irmãos não perceberam. E o mais velho, como era mais pesado, aconteceu de ele realmente passou ali no lugar, a camada estava muito fininha e ele caiu na água. E só havia o irmão mais novo para salvá-lo, porque as pessoas até observaram, mas as pessoas não poderiam também, um adulto comum, se aproximar, porque se uma criança de 12 anos de idade caiu, imaginemos um adulto. Então só restou as pessoas ficarem ao longe observando o irmão mais novo, de 9 anos de idade, tentando com todas as suas forças retirar o irmão da água. E aquela água congelante, e veja, se seria difícil para o mais novo suportar o peso do irmão em circunstâncias normais, que diria então com roupas de frio e roupas encharcadas. E as pessoas olhando ao longe e incrédulas, achando que realmente aquele menino não fosse conseguir resgatar o irmão. E foram minutos e minutos de agonia, o irmão puxava e aí o outro voltava a escorregar e o mais novinho, e aquele conflito, aquela coisa. Até que a história teve um final feliz, porque o irmão mais novo conseguiu puxar por completo o irmão e conseguiu salvá-lo da morte. E então eles dois voltaram, ofegantes, a multidão logo trouxe ali roupas, toalhas para cercarem, cobertores e aquela coisa toda. E a pergunta em uníssono era: como isso foi possível? Como pôde essa criança tão franzina, tão pequenininha, salvar o irmão bem maior que ele ainda, com roupas de inverno encharcadas? E houve uma pessoa que no meio da multidão apresentou uma resposta. Ele disse assim: eu sei por que ele conseguiu. Ele conseguiu porque ele estava muito determinado a salvar o irmão. O amor que ele tinha pelo irmão o guiou naquela determinação. Porém, não foi só isso. Ele também conseguiu porque ele estava longe o suficiente da multidão para não nos ouvir dizendo: ele não vai conseguir, é muito difícil, é muito complicado, ele não tem força suficiente. Como ele estava longe o suficiente, ele não conseguiu ouvir esses rumores, então ele não duvidou e ele agiu conforme o que ele determinou em seu coração. E o que isso tem a ver com você, o que isso tem a ver comigo? É porque, infelizmente, quando a gente estuda para concurso, a gente se encontra nessa situação daquele irmão, diante de um grande desafio. E por mais que às vezes as pessoas que nos cercam não nos digam que nós não vamos conseguir, que não somos capazes, não é aí o problema. O problema é aquela vozinha que nós temos aqui na nossa mente, a nossa voz interior, que muitas vezes sopra pensamentos de dúvida, pensamentos de incapacidade, pensamentos de derrota em nossos ouvidos. E o que vai fazer a diferença se você vai ou não passar em concurso é se você vai dar ou não ouvido a essas vozes. Quando eu estudei para concurso público, meu cenário era um cenário muito ruim. Eu era um rapaz pobre, de uma família de recursos limitados,
e eu não tinha dinheiro nem para, naquele momento, ter uma bicicleta para poder me deslocar todos os dias à biblioteca. Eu precisava passar o dia com R$2, usando R$1 para almoçar num restaurante comunitário lá em Brasília e o outro R$1 para fazer um lanche numa padaria que ficava perto. E realmente, naquele momento, seria muito fácil eu olhar para a circunstância e dizer: não, eu não vou conseguir, eu vou tentar me virar para ganhar dinheiro, eu vou arrumar um emprego, eu vou dar um jeito na minha vida. Mas eu resolvi acreditar que eu era capaz de vencer aquele desafio e não me rendi às muitas vozes que vinham para dizer: você não vai conseguir, isso não é para você. E hoje, olha o que acontece na minha vida. Eu estou passando um período, eu sempre, uma vez por ano no mínimo, às vezes duas, eu faço uma viagem mais longa, em que eu fico uma temporada em alguma cidade. Agora, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, se você consegue ver aqui esse pontinho, aqui é o Morro dos Dois Irmãos, eu estou hospedado aqui em Ipanema e eu amo o Rio de Janeiro. Fica aí meu abraço para os cariocas, eu realmente sou fascinado por essa cidade e estou aqui passando uma temporada, consigo fazer tudo o que me convém fazer com a minha família e minha vida é muito diferente do que era antes, né? Se antes eu era obrigado a passar o dia com R$2, hoje eu posso gastar muito mais que isso na mesa de um restaurante, indo ao teatro, ao museu, passeando com a minha família, comprando uma roupa, enfim, fazendo aquelas coisas boas que o dinheiro nos proporciona fazer. E eu não falo só de dinheiro, mas eu falo também sobre a minha autoestima, eu falo sobre a minha satisfação com a vida, eu falo sobre a minha gratidão a Deus por tudo que aconteceu comigo e principalmente porque Ele me fez seguir em frente, embora as muitas vozes estavam ali soprando a desistência, a incapacidade, a derrota nos meus ouvidos. E aí, que voz você quer ouvir? Você vai continuar dando ouvido a essas vozes que te desanimam, que te põem para baixo? Você pode até ser esse garotinho franzino, que se acha pouco capaz, mas se você decidir seguir em frente e não dar ouvido a essas vozes, você vai fazer coisas grandes. Você vai salvar algo muito precioso, porventura na sua vida hoje esteja afundando nesse lago congelado. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para você. E a propósito desse negócio de vozes, a gente até acaba muitas vezes, além da voz interior, ouvindo vozes de terceiros. Muitas pessoas ao nosso redor acabam nos desanimando, falando coisas que nos magoam, que nos machucam. E isso é um assunto muito recorrente, por isso que eu resolvi, eu e o professor Marcão, gravamos uma conversa, um bate-papo que nós tivemos, falando sobre como lidar com comentários negativos, vindos assim de pessoas próximas. Eu vou colocar o link dessa aula aqui na parte de baixo, ou na parte de cima, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, se no Facebook, no YouTube, e você vai poder assistir essa aula e entender como é que você pode lidar com esses comentários, como é que você pode reagir a tudo isso para que isso não te atrapalhe a estudar, para que isso não comprometa o seu desempenho, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.